Meu nome é Marina, e esta é a história de como cometi o maior erro da minha vida. Uma história sobre escolhas, consequências, e sobre como às vezes descobrimos o valor das coisas tarde demais. Tudo começou numa noite de sexta-feira, em nosso restaurante favorito. Lucas e eu estávamos juntos há 4 anos. 4 anos de uma relação estável, carinhosa e cheia de cumplicidade. Ele era tudo que eu sempre quis em um parceiro. Gentil, engraçado, inteligente e profundamente apaixonado por mim. Naquela noite, entre risos e taças de vinho, Lucas me surpreendeu. Ajoelhou-se ao meu lado, abriu uma pequena caixa de veludo azul e perguntou se eu queria me casar com ele. O anel era perfeito, seus olhos brilhavam de esperança e amor, e todos no restaurante pararam para testemunhar aquele momento. Meu coração acelerou. Eu deveria estar feliz, emocionada, mas uma sensação estranha tomou conta de mim. Uma dúvida que eu vinha ignorando há meses finalmente veio à tona com força total. Sim, respondi abracando-o forte enquanto as pessoas aplaudiam ao nosso redor. Mas por dentro, meu coração estava dividido. Nos dias que se seguiram ao pedido, aquela sensação só cresceu. Eu amava Lucas. Disso não tinha dúvida. Mas havia algo que me incomodava profundamente. Eu só tinha namorado seriamente com ele. Conheci Lucas aos 22 anos, logo depois de terminar a faculdade. Antes dele, só tinha tido alguns encontros casuais, nada sério. E agora, aos 26, estava prestes a me casar com o único homem que realmente conheci. Comecei a pensar: e se existisse alguém mais compatível comigo? E se eu estivesse aceitando me casar simplesmente porque não conhecia outras possibilidades? Como eu poderia ter certeza de que Lucas era o homem certo, se nunca tinha experimentado outras relações? Essas perguntas me consumiam. Conversava com minhas amigas, lia artigos na internet, assistia a vídeos sobre relacionamentos, e em todos os lugares ouvia a mesma mensagem: é importante conhecer várias pessoas antes de se comprometer para o resto da vida. Você é muito nova para casar sem ter vivido mais, dizia minha amiga Juliana. Minha prima se casou virgem e hoje se arrepende de não ter conhecido outros homens antes. Ela vive se perguntando como seria. Essas palavras ecoavam na minha cabeça todas as noites. 2 semanas depois do pedido de casamento, tomei coragem para conversar com Lucas. Marquei um jantar em casa. Preparei sua comida favorita e respirei fundo antes de começar. Lucas, precisamos conversar sobre algo importante. Comecei, minhas mãos tremendo levemente. Ele me olhou com aqueles olhos castanhos cheios de ternura. Claro, amor, pode falar. Engoli seco. Eu aceito me casar com você. Eu realmente quero isso. Mas eu preciso ter certeza primeiro. Sua expressão mudou para confusão. Certeza. Certeza de quê? Certeza de que você é o homem certo para mim. Certeza de que não vou me arrepender depois. Fiz uma pausa, procurando as palavras certas. Lucas, você é o único homem que eu realmente namorei. Eu nunca tive a chance de conhecer outras pessoas, de viver outras experiências. Vi a cor sumir do rosto dele. Marina, o que você está querendo dizer? Eu preciso de um tempo para sair com outras pessoas, para ter certeza de que quando eu me casar com você, será sem nenhuma dúvida, sem nenhum. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Lucas me olhava como se estivesse vendo uma estranha. Você quer dar um tempo para sair com outros homens? Ele repetiu lentamente, como se não acreditasse nas próprias palavras. Não é nada contra você, é sobre mim, sobre minhas inseguranças. Eu só preciso dessa experiência para voltar com certeza absoluta. Lucas levantou-se da mesa, passou as mãos pelo cabelo e caminhou até a janela. Ficou lá por longos minutos, de costas para mim. E você acha que eu vou simplesmente esperar enquanto você sai beijando outros caras? Sua voz estava diferente, mais dura. Eu voltarei para você. Eu só preciso tirar essa dúvida da minha cabeça. Por favor, entenda. É melhor fazer isso agora do que me arrepender depois de casada. Ele se virou, e pela primeira vez em 4 anos, vi lágrimas nos olhos dele. Marina, se você realmente me amasse, não teria essas dúvidas. Amor verdadeiro não precisa de comparações. Isso não é justo. Você namorou outras pessoas antes de mim. Teve suas experiências. Por que eu não posso ter as minhas? Porque eu escolhi você, independente do meu passado e o te escolhi.
E pensei que você também tivesse me escolhido. E eu escolhi, só preciso de um tempo para ter certeza. Lucas pegou suas chaves e sua jaqueta. Eu preciso pensar. Vou para a casa dos meus pais. Lucas, espera. Mas ele já tinha saído, fechando a porta suavemente atrás de si. 3 dias depois, Lucas finalmente respondeu minhas mensagens. Marcamos um café para conversar. Ele estava diferente, mais sério, mais distante. Eu pensei muito sobre o que você disse. Começou ele, e se isso é realmente o que você precisa, não vou te impedir. Meu coração deu um salto de esperança. Sério? Mas com uma condição. Se você quer dar esse tempo, será um tempo de verdade. Nós vamos terminar, oficialmente. Não seremos um casal, não teremos compromisso um com o outro. Mas Lucas, é só temporário. Marina, eu não vou ficar esperando como um cachorrinho enquanto você decide se existe alguém melhor por aí. Se você precisa fazer isso, faça. Mas faça solteira, sem me prender. E eu também serei livre para fazer minhas escolhas. Aquilo me pegou de surpresa. De alguma forma, eu havia imaginado que ele simplesmente esperaria por mim, que nosso amor seria forte o suficiente para superar isso. Você vai sair com outras pessoas também? Perguntei, sentindo um aperto no peito. Talvez. Não sei, mas não vou prometer que vou ficar parado, esperando. Essa foi sua escolha, Marina. Agora você precisa aceitar as consequências. Engoli o nó na garganta. Por quanto tempo? Você disse que precisa de tempo para ter certeza. Então, leve o tempo que precisar. Quando? E se você tiver certeza, me procure. Se eu ainda estiver disponível, a gente conversa. Se você ainda estiver disponível. Lucas se levantou, colocou o dinheiro na mesa para pagar os cafés. Você quer liberdade para explorar suas opções, Marina? Eu estou te dando isso. Mas liberdade é uma via de mão dupla. E assim, ele saiu da cafeteria, deixando-me sozinha com minhas escolhas. Nos primeiros dias após o término, fiquei arrasada. Chorei muito, questionei minha decisão 1000 vezes, mas minhas amigas me apoiaram, dizendo que eu estava fazendo a coisa certa, que era melhor ter certeza agora do que se arrepender depois. Criei um perfil em aplicativos de relacionamento. No começo, foi estranho. Deslizar para o lado, avaliar pessoas por fotos, conversar com desconhecidos, mas aos poucos fui me acostumando. Saí com Daniel, um advogado de 30 anos. Ele era bonito, bem-sucedido, interessante. Conversamos sobre viagens, ambições, sonhos. Foi uma noite agradável. Mas quando ele me beijou no final do encontro, tudo que consegui pensar foi em como o beijo de Lucas era diferente. Mais verdadeiro, mais e profundo. Depois veio Rafael, um personal trainer com corpo de modelo. Ele era divertido, me fazia rir, levava a vida de forma mais leve. Saímos algumas vezes, mas havia algo superficial ali, uma falta de conexão real. Com o Shea Andrei, um professor de história apaixonado por arte e cultura. Ele me levou a exposições, falava de filosofia e literatura. Era inteligente e culto, mas faltava aquela química, aquela sensação de estar em casa que eu tinha com Lucas. 3 meses se passaram. Eu continuava saindo, conhecendo pessoas, vivendo essas experiências que tanto achei que precisava. E a cada novo encontro, a cada novo homem, eu entendi uma coisa: nenhum deles era Lucas. Foi numa tarde de sábado que vi. Estava no shopping com Juliana, quando o vi do outro lado da praça de alimentação. Lucas. Mas ele não estava sozinho. Ao seu lado, sorrindo e segurando sua mão, estava uma mulher linda. Cabelos loiros, sorriso radiante, e ela o olhava da mesma forma que eu costumava olhar. E o pior, Lucas sorria de volta. Aquele sorriso genuíno, que eu conhecia tão bem. Senti como se uma bigorna tivesse caído no meu peito. Minhas pernas fraquejaram e tive que me apoiar em Juliana. Marina, respira, ela disse, me segurando. Você sabia que isso poderia acontecer, mas saber era uma coisa, ver era completamente diferente. Observei de longe enquanto eles conversavam animadamente. Riam juntos, compartilhavam comida, a intimidade entre eles era óbvia. Não era apenas um encontro casual, havia algo mais ali. Quando Lucas se inclinou e beijou suavemente a testa dela, senti meu mundo desmoronar. Nos dias seguintes não consegui pensar em outra coisa. Quem era ela? Há quanto tempo eles estavam juntos? Era sério. Cedi à tentação e procurei
nas redes sociais dele. Lucas nunca foi muito ativo online, mas encontrei o que procurava: fotos recentes com ela. O nome dela era Camila. Pelas fotos e comentários, eles estavam juntos há cerca de 2 meses. Senti uma mistura de raiva, ciúme e arrependimento. Como ele pôde me substituir tão rápido? Como pôde seguir em frente, quando deveríamos estar apenas dando um tempo? Mas então me lembrei das palavras dele naquele dia no café: não vou prometer que vou ficar parado esperando. Essa foi sua escolha, Marina. Agora você precisa aceitar as consequências. Ele tinha avisado. Eu apenas não acreditei que ele realmente faria isso. Depois de 5 meses desde nosso término, tomei uma decisão. Eu tinha certeza absoluta, de que Lucas era o homem da minha vida. Todas aquelas experiências que pensei que precisava só me mostraram que o que eu tinha com ele era especial, único, insubstituível. Mandei uma mensagem: Lucas, podemos conversar? Pessoalmente, ele demorou 2 dias para responder. Tudo bem, café da esquina, quinta-feira às 19 horas para Paremi, com cuidado para aquele encontro. Coloquei seu vestido favorito, o perfume que ele sempre elogiava. Pratiquei mentalmente o que diria. Quando cheguei, ele já estava lá. Parecia bem, talvez até melhor do que quando estávamos juntos. Havia uma leveza nele que eu não via há tempos. Oi, Marina! Ele disse com um sorriso educado, mas distante. Oi, Lucas. Obrigada por aceitar me ver. Sentamos, e por alguns minutos, houve um silêncio constrangedor. Então, você disse que queria conversar? Ele finalmente quebrou o silêncio. Respirei fundo. Lucas, eu cometi um erro enorme. Eu passei esses meses fazendo exatamente o que disse que precisava fazer. Saí com outras pessoas, conheci outros homens, vivi essas experiências. Ele me olhou sem expressão, esperando que eu continuasse. E tudo isso só me mostrou uma coisa: que eu já tinha encontrado a pessoa certa, que você sempre foi o certo. Eu fui idiota, Lucas. Eu deixei a insegurança e o medo do desconhecido me afastarem do melhor homem que já conheci. Pausei, esperando alguma reação dele, mas ele permaneceu em silêncio. Eu te amo, sempre te, e agora tenho certeza absoluta de que quero me casar com você, construir uma vida com você. Eu não preciso de mais nada além de você. Por favor, me dá outra chance. Lucas suspirou profundamente. Desviou o olhar para a janela. Quando voltou a me encarar, havia tristeza em seus olhos. Marina, você não tem ideia de quanto eu esperei para ouvir isso. Nos primeiros meses após nosso término, eu teria dado tudo para que você voltasse dizendo exatamente essas palavras. Meu coração disparou de esperança. Mas, e ali estava, a palavra que eu mais temia. Mas as coisas mudaram. Eu mudei quando você me pediu aquele tempo. Algo quebrou dentro de mim. A certeza que eu tinha de que éramos para sempre simplesmente desmoronou. Lucas, por favor, deixa eu terminar. Ele pediu gentilmente. Você estava certa sobre uma coisa. Eu tinha tido outras experiências antes de você. E sabe o que essas experiências me ensinaram? Me ensinaram a reconhecer quando encontrasse a pessoa certa. E quando te conheci, eu soube, não tive dúvidas, não precisei comparar, não precisei testar o mercado. Eu simplesmente soube. Lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto. O fato de você ter precisado fazer isso, de ter precisado comparar o que tínhamos com outras possibilidades, me mostrou que talvez você nunca tenha tido a mesma certeza que eu tinha. E isso dói, Marina. Dói muito. Mas agora eu tenho certeza. Essas experiências me deram essa certeza. Às custas do nosso relacionamento, às custas da minha confiança, às custas do que construímos juntos. E tem mais uma coisa, Lucas continuou, sua voz ficando ainda mais séria. Eu conheci alguém, mesmo já sabendo. Ouvir aquilo da boca dele foi devastador. Camila, conheci ela num momento em que estava tentando seguir em frente, tentando curar a ferida que você deixou. No começo não esperava nada, mas ela me mostrou o que é ter alguém que tem certeza, alguém que não precisa comparar, que não precisa de garantias ou testes, alguém que simplesmente escolhe estar comigo todos os dias, sem dúvidas. Minha voz saiu trêmula. Você a ama? Lucas ficou em silêncio por um longo momento. Estou aprendendo a amar novamente. De uma forma diferente,
mais madura talvez. Não sei se é o mesmo tipo de amor avassalador que sentia por você, mas é um amor baseado em certeza mútua, em escolha diária, em respeito. Então você está dizendo que acabou? Que não há nenhuma chance? Marina, parte de mim sempre vai te amar. Você foi meu primeiro grande amor, minha primeira escolha, para sempre. Mas essa parte precisa ficar no passado. Eu preciso seguir em frente e você também. Nas semanas que se seguiram, tentei do tudo. Mandava mensagens para Lucas, ligava, aparecia em lugares onde sabia que o encontraria. Estava desesperada, obcecada com a ideia de recuperá-lo. Minhas amigas, que antes me apoiavam, agora me diziam para parar, que estava sendo patética. Mas eu não conseguia. A dor da perda era insuportável, amplificada 1000 vezes pelo conhecimento de que tinha sido culpa minha. Cheguei a confrontar Camila uma vez. Esperei ela sair do trabalho e a abordei. Foi humilhante e vergonhoso. Mas eu estava além da razão. Você não o conhece como eu, disse a ela. Vocês estão juntos há alguns meses. Eu passei 4 anos ao lado dele. Eu sei quem ele é de verdade. Camila me olhou com uma mistura de pena e firmeza. Marina, eu sei da história de vocês. Lucas me contou tudo. E eu entendo sua dor, eu realmente entendo. Mas você teve sua chance. Você o teve completamente dedicado a você e escolheu abrir mão disso para explorar outras opções. Eu cometi um erro, e erros têm consequências. Lucas sofreu muito com sua escolha. Ele me contou das noites em que ficou acordado, se perguntando onde estava errado, o que tinha feito para você duvidar dele. Ele questionou o próprio valor como homem, como parceiro. Suas palavras eram como facas no meu coração. Eu não vou me afastar dele, porque você se arrepende agora. Ele merece alguém que não precise provar nada, que não precise de comparações. E eu sou essa pessoa. Por favor, respeite a escolha dele e siga em frente. Ela tinha razão, mas admitir isso era dilacerante. Levou quase 1 ano para eu finalmente aceitar a situação. 1 ano de terapia, de choro, de raiva, de arrependimento profundo. 1 ano para entender que algumas escolhas não têm volta. Aprendi lições dolorosas. Aprendi que amor verdadeiro não precisa de comparações. Quando você encontra a pessoa certa, você simplesmente sabe. Não há necessidade de testar o mercado, de procurar por algo melhor, porque você já tem o melhor para você. Aprendi que nem toda dúvida precisa ser resolvida com ação. Às vezes as dúvidas fazem parte do comprometimento, do medo natural de dar um passo tão grande. Conversar com um terapeuta, trabalhar essas inseguranças internamente. Teria sido muito mais sábio do que arriscar um relacionamento inteiro. Aprendi que você não pode esperar que as pessoas esperem por você enquanto você decide se elas são boas o suficiente. As pessoas têm dignidade, amor próprio e merecem ser escolhidas completamente, não condicionalmente. Aprendi que influências externas, por mais bem-intencionadas que sejam, não conhecem a profundidade do seu relacionamento. Minhas amigas, os artigos na internet, os vídeos que assisti, todos me diziam para ter essas experiências, mas nenhum deles estava no meu relacionamento. Nenhum deles sabia o que Lucas e eu tínhamos. E aprendi, da forma mais dolorosa possível, que algumas coisas na vida não voltam. Algumas pontes, uma vez queimadas, não podem ser reconstruídas. Hoje, 2 anos depois daquele fatídico jantar, onde pedi um tempo, reconstruí minha vida. Ainda estou solteira, mas não por falta de opções. Simplesmente aprendi a estar bem comigo mesma. Primeiro, a trabalhar minhas inseguranças, a entender o que realmente quero. Às vezes vejo fotos de Lucas e Camila nas redes sociais. Eles parecem felizes. No ano passado, vi fotos do casamento deles. Lucas estava radiante, usando o mesmo sorriso que um dia foi meu. Camila estava linda, olhando para ele, com aquela certeza que um dia deveria ter sido minha. Não vou mentir, ainda dói. Provavelmente sempre doerá um pouco. Mas junto com a dor, a gratidão pelo aprendizado, pela oportunidade de crescer, de me tornar uma pessoa melhor. Eventualmente, quando eu conhecer alguém novo, serei diferente. Não terei mais aquelas dúvidas infantis, aquele medo irracional de estar perdendo algo. Saberei valorizar o que tenho. Saberei que amor verdadeiro é uma escolha diária,
não uma competição. Mas, Lucas foi a lição que precisava aprender, da forma mais difícil. Foi o preço que paguei pela minha insegurança, pela minha necessidade de validação externa, pela minha incapacidade de reconhecer um tesouro quando estava na minha frente. Se você está lendo isso e está passando por algo parecido, se está considerando pedir um tempo, se está duvidando do seu relacionamento, deixa eu te dizer uma coisa. Questione de onde vêm essas dúvidas. Elas vêm de problemas reais no relacionamento? De incompatibilidades fundamentais? De falta de respeito ou carinho? Se sim, talvez seja a hora de conversar abertamente com seu parceiro. Ou realmente repensar a relação. Mas se essas dúvidas vêm do medo do desconhecido, da pressão social, da ideia de que você está perdendo algo, pense 2, 3, 1000 vezes. Você pode estar prestes a jogar fora algo precioso por uma fantasia, por uma idealização de que o certo está lá fora, esperando por você. Às vezes, o certo já está ao seu lado e você só precisa de coragem para reconhecer isso, para escolher aquela pessoa todos os dias, para construir uma vida juntos, apesar das inseguranças naturais que todos temos. Eu não tive essa sabedoria. Eu achei que ele ficaria esperando, achei que nosso amor era forte o suficiente para sobreviver a qualquer coisa. Achei que tinha o direito de explorar outras opções sem consequências. Eu estava errada em tudo, e agora vivo com esse arrependimento, com essa lição custosa sobre o valor das escolhas, e sobre como o amor verdadeiro, uma vez perdido, pode nunca mais voltar. Não cometa o meu erro. Se você tem alguém especial, alguém que te escolhe todos os dias, alguém que está disposto a construir um futuro com você, valorize isso, proteja isso, escolha essa pessoa, completa e incondicionalmente, porque talvez você só tenha uma chance, e quando perceber o que perdeu, pode ser tarde demais, como foi tarde demais para mim.